Gente, boa noite. Muito obrigado pela presença de vocês, pelas pessoas, que me convidaram, daqui do Café com Letras e da editora do Chão de Maju. Então, a Luciana, acho que eu devo falar, dos meus livros. Esses 3 livros que ela trouxe aqui são a minha produção mais recente. E é uma história de 37 anos de trabalho. Eu tenho 90 livros publicados, porque eu comecei publicando como autor de literatura infantil por um acaso da minha vida. Ela disse que eu fui estudar fora. Eu sou formado em letras e em comunicação pela UFMG em letras e em comunicação social pela PUC, mas eu sempre fui um leitor e o meu desejo era trabalhar com livros. Então eu fiz o meu curso de pós-graduação, foi um mestrado na Universidade de Paris em editoração, porque eu não pretendia, não sabia que eu me tornaria um escritor, e eu queria aprender a fabricar livros. E eu tinha que fazer estágios profissionais em editoras, no meu curso na universidade, que era Paris 13, que fica numa cidade, Villetaneuse, que é no subúrbio de Paris. E as editoras, a gente tinha que escrever cartas naquele tempo, isso era em 1979, 1980, existia um catálogo com o nome de todos os anos na França, não sei se isso existe ainda, com o nome de todas as editoras de Paris, e o nome das pessoas com os seus cargos dentro da editora. Então eu escrevi como estrangeiro, para várias, e eu consegui estágios em 2 revistas para crianças. Então eu me vi jogado nesse meio. E na verdade eu só fui aceito porque eu era estrangeiro, porque uma das organizações era da Igreja Católica e a outra era a editora do Partido Comunista. Então eles tinham interesse em pessoas estrangeiras. E acham, não sei se acharam que eu já era militante, ou religioso, ou política, coisa que eu não era, nunca fui. Mas, por acaso, eu fui aprender a trabalhar com literatura para criança, que eu descobri que era uma experiência ótima, porque os livros infantis são os livros mais complexos, mais difíceis de fazer, porque eles variam de formato, variam de uma impressão colorida, 4 cores, 2 cores ou não. Então era um grande aprendizado para mim. Então eu já estava por dentro e resolvi estudar também o que era a literatura infantil francesa e pedi um estágio no meu curso, numa biblioteca muito famosa, porque ela queria gente de todo mundo, e era a maior biblioteca infantil, talvez da Europa, junto com a da Alemanha, que era a Biblioteca Diplomática. E aí eu trabalhei com pessoas muito interessantes lá. A pessoa responsável pelo meu estágio, ela tinha um programa de rádio sobre literatura infantil e teve a maior boa vontade de me apresentar uma por uma as editoras que trabalhavam com literatura infantil na França. Então eu voltei para o Brasil, que era a minha intenção, trabalhar aqui com um conhecimento, uma base que eu sou de Belo Horizonte, voltei para cá, mas não tinha como trabalhar aqui. Mas a editora FTV, porque eu tinha essa experiência na França, queria começar ela trabalhava só com livros didáticos, queria começar a literatura infantil. Então me chamou, eu implantei a literatura infantil da FTV, num ano em que estava começando a crescer a literatura juvenil, porque o primeiro impacto foi na literatura infantil. E aí eu tinha publicado umas histórias
uma revista da Bélgica. Lá eu descobri que eu escrevia também, então já tinha os meus primeiros livros para publicar no Brasil. Então eu me tornei editor e autor ao mesmo tempo. E aí eu fui, não presenteia, mas eu estudei, descobri um público, descobri leitores, descobri o que seria escrever para criança, o que elas queriam, o que elas precisavam. Elas mais ou menos me domaram um pouco, porque eu queria colocar as coisas que eu acreditava, que eu pensava, mas descobri certas coisas, assim, elas não gostavam de um livro com um final triste, de uma coisa muito realista. Eu falei, eu tenho que escrever final feliz, né? Esse final feliz aparece com os contos de fadas, aí me levou a estudar também os contos de fadas, e por que, isso, que autores, tanto freudianos quanto jungianos, trabalhando muito com o conto de fada, com esses arquétipos que levam as coisas mais arcaicas, as histórias mais antigas do mundo eram contos de fadas. Eu acabei escrevendo também alguns contos de fadas, saindo do meu realismo inicial para trabalhar com a fantasia que virou uma marca assim do meu texto. E depois que o grande escritor de literatura infantil, o Monteiro Lobato, foi uma pessoa que misturou as duas coisas. O realismo, ele parte de personagens da vida real, mas que se solta numa fantasia bem desbragada. E eu aprendi que, pelo menos na época, eu teria que escrever final feliz, sim, porque as pessoas, principalmente as mais jovens, precisavam de ter uma esperança na vida para que elas tivessem projetos para a própria vida, para o seu futuro. Mas, assim, com o tempo eu fui me tornando cada vez mais um escritor para adulto, que foi acontecendo. Quando eu escrevi este livro, A Vida Como Ela Era, foi uma experiência completamente diferente de tudo que eu tinha feito, porque eu comecei a escrever sobre a pandemia durante a pandemia. E na época eu publiquei essas histórias no Facebook. O Facebook, 2 anos atrás, tinha muito mais gente. Eu acho que eles estavam lá também por causa da pandemia, estavam presos em casa. E eu comecei a ter uma resposta muito grande. Foi meio por acaso a minha primeira crônica. E era sobre coisas que eu tinha ouvido falar, de pessoas que durante a pandemia começavam a dar festas em casa, e foi o meu primeiro ponto, de uma pessoa que morava numa cobertura e tinha um barulho que incomodava todas as pessoas. E a pessoa no Facebook falava, sei, isso aconteceu na minha rua, aconteceu no meu prédio. Tá. Então, a Luciana se ofereceu, ela pode pontuar com leituras no livro as coisas a que eu estou me referindo. E vários leitores começaram a participar, a dar palpite nas minhas crônicas, e duas pessoas lembraram assim que eu estava tendo uma visão um pouco crítica, um pouco irônica das pessoas de classe média, no caso, já que Belo Horizonte se reconhecia nas vizinhanças dessa literatura. Foi aparecendo um mundo que era assim de primeiro prédios, de apartamento. São 2 prédios, um ao lado do outro. A primeira crônica é uma pessoa que observa a cobertura do prédio do lado, onde aparecem essas peças, e depois aparece um outro prédio menos sofisticado, menos rico, porque ele é do lado de uma favela. Essa favela também entra na história, porque é de lá que vem o porteiro, que vem a empregada doméstica, que trabalham e que circulam no meio dessas pessoas. Então aparece gente de todas as idades, aparece um rapazinho
aparece uma velha, né, uma pessoa mais velha, que ela mora sozinha e de repente ela não tem, né, como sair na rua, como que ela vai pedir comida, e ela vai ter que aprender, né, a usar o celular. Ela manda o celular pelo elevador, o porteiro, é ele que vai ensinar como ela faz para pedir as coisas. E aí duas pessoas, né? Na verdade foi o Paulo Lender e o Luiz Henrique Albuquerque, que me lembraram que o Nelson Rodrigues estava por trás dessas histórias. Então eu me lembrei, né, da época em que era adolescente. Eu tinha um irmão que gostava muito da Última Hora, comprava esse jornal, e nesse jornal escrevia o Nelson Rodrigues as suas crônicas, né, sobre a vida carioca, a grande hipocrisia, né, daquela sociedade, daquela classe média, e a rubrica das crônicas dele no jornal era A Vida Como Ela É. Então o meu livro se tornou uma homenagem, porque eu coloquei no título A Vida Como Ela Era, a vida como era no início da pandemia. Aí foi virando também uma homenagem a vários outros, né, porque eram histórias muito realistas, a autores, né, do realismo. Dois deles assim podem ser reconhecidos, né, por trás das minhas histórias, até dos meus personagens. Um, né, é o Guy de Maupassant, né, o mestre do realismo francês, e o outro, o Machado de Assis, né, de quem me apropriei um pouco até dos personagens. Né, esse menino, né, que vai virando adolescente e vai se despertando para a vida sexual, desejando, né, a mulher casada, a mulher adulta do vizinho, né, que lembra o conto do Machado de Assis, Lício do Galo, e a taróloga, que é uma mulher assim, que ela conhece alguma coisa de tarô, mas está completamente fora de forma, mas ela precisa sobreviver, então ela se anuncia e começa a receber pessoas, sendo que ela mesma se considera, né, uma charlatã, e que é uma releitura, né, da Cartomante do Machado de Assis. Esses livros acabei publicando, né, com a editora, antes de um outro que já estava lá, que foi escrito antes, mas esse é o meu último livro publicado, Na Rede da Memória. Na Rede da Memória é uma outra experiência, né, bastante diferente, porque ele se trata de microcontos, né, que são histórias muito pequenas, né, muito breves. Na verdade, eu tinha sido convidado para uma antologia pelo Hauer Ribeiro. O Hauer é sobrinho da Alciene Ribeiro, uma escritora, né, da minha geração, uma amiga, e eles fizeram uma antologia chamada Microcontos BH. E na hora que eu escrevi os contos para a antologia, né, do Hauer e da Alciene, começou a sair uma enxurrada, né, de microcontos, e na verdade eu estava falando, né, sem perceber, sobre a minha própria vida, sobre a minha experiência. Então são 70 histórias, eu parei em 70 porque naquela época eu completei 70 anos, então são 70 flashes da minha vida. Os microcontos são narrativas que me falaram, e eu trabalhei com 333 toques, mas isso aí é meio discutível, porque tem gente que trabalha com 150, mas eu não sabia, então meu limite foram 333. E na verdade saíram coisas muito interessantes, biográficas. O livro eu tive a sorte, né, do meu amigo, o Renato, ter se interessado, e ele ilustrou, são ilustrações muito boas e que deram uma valorização muito grande para o livro. Né? O outro livro, que era o mais antigo, o livro já tem quase 3 anos, é Um Homem Delicado, cada um é uma narrativa diferente. A Rede da Memória são os microcontos, A Vida Como Ela são crônicas,
E O Homem Delicado é um romance que tem um narrador, que seria o Homem Delicado, e que depois, mais da metade da história transcorrida, eu troco de narrador. Então entra em cena a filha do Homem Delicado e ela arremata essa história. Bom, então, eu já falei bastante, né, de como eu escrevi esses livros, né, de circunstância que eles nasceram, cada um numa circunstância única, diferente, e que deve ter, né, alguma coisa. Na verdade, quando o Bauer escreveu sobre a rede da memória, porque eu pedi para ele fazer o prefácio, ele faz uma ligação entre ele e O Homem Delicado. Então a Luciana também viu, né, que esses livros eles teriam, né, um certo diálogo entre eles, mas eles podiam ser lidos de uma maneira completamente independente, né? Você não precisa ler todos os livros em sequência. Agora eu vou voltar para você. Você não precisa ler todos os livros, mas quando você lê um, você vai querer ler os outros também, né, do autor. Eu gosto muito das epígrafes, né, que o Lino colocou em cada livro, que vão dar, é claro, o tom, né, que o leitor vai encontrar ali naquela leitura. Eu vou ler aqui a epígrafe do A Vida Como Ela Era, que são retratos da pandemia. Queria só acrescentar, não sei se vocês já leram, né? Algumas pessoas aqui já, então a gente pode também fazer um bate-papo. Mas são personagens muito diversos, né? E contrastes de personalidades. Como é que eu vou dizer desse olhar do Dolino? Não seria uma ironia, existe uma ironia, né, na descrição forte desses personagens. Existe, eu tentei disfarçar, né? Uma ironia mas é uma disfarçada, mistura, né, de uma ironia porque na verdade a gente acaba entrando numa relação afetiva com os personagens. Então entre a ironia com um pouco de afeto. É isso, é esse paradoxo de um olhar que ao mesmo tempo é clínico e distante, mas tão afetivo, né, tão amoroso, tão generoso com esses personagens que vão aparecendo. E são personagens que têm relação entre si, um é irmão do outro, enfim, é uma teia mesmo, um cosmos naquele prédio onde tudo acontece, né? A questão do erotismo, eu acho que está bem presente em toda a escrita do Dr. Lino, desejo, né? E a busca desse escritor que se coloca, inclusive como uma narrativa autobiográfica, né? Na busca de seu desejo. É muito interessante observar essa conversa, né? Que é uma conversa, uma escrita emocionante, mas ao mesmo tempo muito bem pensada, muito arquitetada, muito bem arquitetada, né, com esse realismo que o senhor trouxe, por exemplo, como Machado de Assis também fez. Isso a gente dá para ver. Então esse livro foi muito interessante o processo de que as crônicas desse livro eram publicadas no Facebook, né? E aí, os leitores do escritor dialogavam com ele, então ele pôde criar o livro com o feedback dos leitores. Isso foi diferente no processo de edição desse livro, que é um livro editado na pandemia. Então eu vou ler. Deixa eu só ler a epígrafe dele aqui, porque ela é bonita demais. O mundo é a casa errada do homem. Um simples resfriado que a gente tem, um golpe de ar, provam que o mundo é um péssimo anfitrião. O mundo não quer nada com o homem. Daí as chuvas, o calor, as enchentes e toda sorte de problemas que o homem encontra para sua acomodação, que aliás nunca se verificou.
O homem deveria ter nascido no paraíso. Nelson Rodrigues. Então sempre há esse paraíso também, né, pairando ali nesse purgatório onde estamos vivendo. Já a Rede da Memória, a Rede da Memória foi um livro difícil do ponto de vista da editora, porque ele foi um livro que entrou com material antes do que este, mas devido ao contexto da pandemia, ele foi deixado para depois. É um livro que eu tenho muito carinho por ele, porque ele demorou muito tempo no forno, ele foi cozido em fogo baixo, né? Ele é um livro que a capa dele já mostra essa colagem aqui do Renato, é um livro bem íntimo, vamos dizer assim, intimista, e que tem, que eu acho genial, são as epifanias que esses microcontos trazem. Que o microconto ele tem que resolver o que ele tem para dizer naquelas poucas linhas. Então, o que acontece? Até ele conta toda uma história, né, como o Hauer bem disse, naquelas poucas linhas, sem perder a sua latitude, vamos dizer assim, sem perder o tamanho da ilha, como o Hauer disse, sem se transformar no milhota. Nem por isso ela é mais simples. O microconto é mais simples do que o conto, pelo contrário, né? Muito mais denso. Muito mais denso. Esse livro é um livro denso, de humanismo, de sentimento, de recortes, de elaboração do autor da sua própria vida. E ao mesmo tempo, acho um livro belíssimo, porque as ilustrações do Renato são muito belas. Então eu gostaria de ter feito a exposição, e fica aí a dica, nós temos vários livros assim, onde, né, o ilustrador, o artista, ele faz um trabalho conceitual profundo, e aí sobra ali o original depois pra gente, quem sabe, fazer uma outra montagem, um vídeo, enfim. Essas imagens me tocam muito. Eu vou escolher, vou ler alguns, tá? Uns 3. Tem alguma escolha? Não, a epígrafe desse livro, que eu acho ela também acho muito interessante. Bom, primeiro ele dedica esse livro a Charles Leslie Gay. Eu fiquei muito feliz com essa dedicatória, porque são pessoas que fizeram a diferença, Charles, seu companheiro, para a criação do Sorro em Nova York, né, que era um bairro completamente abandonado, industrial, e eles transformaram aquela área numa área para os artistas, para os gays, para as lésbicas, para todos aqueles que a sociedade não acolhia, enfim, como eu vou dizer. E aí ele e seu companheiro, eles foram, não é? Você jura? Então conta. Gente, desculpa, é um homônimo, não é esse que eu tô falando, e agora ele vai me contar essa história. Claro. Bom, a literatura tem essas coisas, né? Ambiguidade, né? Essa dedicatória é uma pessoa que ele vai estar dentro do livro. Ele era um grande amigo meu, assim, quando eu fui para a França, no tempo que eu estava lá. Era um arqueólogo, né? Na verdade ele é suíço, e o conto da carta é o mesmo nome que esse outro americano, eles são homônimos, né? Então você caiu na armadilha, né? Do homônimo. E ele não é uma pessoa conhecida, né? Porque ele deu um azar tão grande na vida, que ele era um arqueólogo que trabalhava na Mesopotâmia e arrebentou uma guerra entre o Irã e o Iraque, ele ficou sem trabalhar. E é uma pessoa que depois, quando eu vim embora, ele tinha tido um câncer
mas tinha sarado. Então eu escrevia para ele e de repente eu não recebia mais as respostas. E essa carta que tem aí, uma carta que voltou, que o porteiro, né, o concierge lá da cidade, que ele voltou para a Suíça, estava morando em Lausanne, então eu recebi a carta, a última carta que eu mandei, só com uma coisa assim da mão pelo porteiro, né, que escreveu assim, partiu no dia 16 de outubro de 1984. Eu entendi que ele partiu, que ele mudou o endereço, né? Não sabia que o câncer tinha voltado. Então, anos depois, porque nessa época, né, era carta, não tinha internet, eu consegui pesquisar, eu tentei achar o que aconteceu com o Charles e aí apareceu o nome dele uma única vez, que foi no aviso fúnebre do Jornal de Genebra. Ele tinha morrido naquele dia que o porteiro me devolveu a carta. Então partiu porque ele morreu. Então, é um dos fatos, né, chocantes da minha vida e eu dedico para ele. Então, mais um exemplo de como esse livro pode ser lido de forma ampla, ao mesmo tempo que ele é tão íntimo ao escritor, ele também registra uma história, né, e vários outros personagens que estão aparecendo por aqui. Na verdade, eu continuei escrevendo para ele tinha morrido. Só anos depois que eu percebi. Porque que não, eu mandei mais umas 2 cartas e eu escrevia, né, para uma pessoa que morreu. A escrita também é um tema recorrente aqui, né, nos livros do Lino. A escrita, a busca, né, uma busca espiritual ou uma busca, vamos dizer, de sentido além, né, do mundo, são temas a sexualidade, né, doutor Lino, são temas a nossa cultura, a nossa literatura, as artes plásticas, a ópera, enfim, todos esses lugares que este Belo Horizonte esteve, lugares perto, que podemos reconhecer, e lugares muito longe, como por exemplo a Índia. Então ele fala, né, da língua do índio. Aprendi muito lendo seus livros, gostei muito dos seus livros. E agora eu vou ler Epígrafe do Machado de Assis antes de abrir para pergunta, tá? Creiam-me, o menos mal é recordar. A vida como ela era, a vida era naquele momento, precisamos lembrar, né? A memória está presente aqui também, ele fala da infância, fala da juventude, né? E a rede da memória, a memória é o que? A sua memória, né? Que vaga, como na psicanálise, né? Você diz isso aqui no livro, né? Que a sua escrita vai onde a sua memória te leva, não é mais ou menos assim? Um pouco assim do seu processo de escrita. Se você escreve todo dia, a vida de escritor. Eu sempre tentei escrever o máximo possível, mas aí eu fiquei preso, né, em casa na pandemia. Aqueles primeiros tempos, né, que realmente era quarentena, ninguém saía, e eu comecei a escrever todos os dias. Então desde então eu não parei mais. Eu acho que foi o que me acordou, né, para muita coisa. Eu escrevi esses livros, eu tenho outro livro, né, inédito, que eu até publiquei alguma coisa no Facebook sobre ele. É um outro tipo de crônica, mas é uma crônica retrospectiva, sobre um período que eu acho que começou toda essa má sorte, esse azar, né, que virou a nossa vida, a vida do Brasil, e que é o ano da Copa, né, que se passa em Belo Horizonte, e o tema central dele é a derrota do Brasil para a Alemanha, né, o vexame do 7-1. Então ele tem um pouco desta
narrativa, né, da vida como ela era, só que os narradores da vida como ela era, eles interagem, né, eles se conhecem, a história de uma entra dentro da outra. No ano da Copa, não, né, ninguém... É tudo estanque, né? Ninguém fala com ninguém, cada um vive, né? Vive com as pessoas, né? Do relacionamento deles. Havia uma expectativa na época tão grande, né? Belo Horizonte ia se transformar numa grande cidade, né? Eu lembro que a gente ia ter metrô, a gente ia se abrir para o mundo, ia ter tantos voos, né, internacional, as pessoas iam nos descobrir, a gente ia se tornar um lugar muito mais civilizado. Não aconteceu, né? Então a nossa vida virou uma grande decepção e o pano de fundo nós perdemos, né? Por 7-1, estamos perdidos até hoje. Bom, a outra epígrafe do Borges. Na memória, tudo é grato, até a desventura. Lá em 2013, vai ser grato também? Vai ser desventurando 2013. Lá. Na memória, tudo é grato, até a desventura. Na verdade, a gente tem que aprender com a desventura. Então a gente tem que ser grato por apanhar da vida também, para a gente aprender a se colocar de pé. Bom, com muita gratidão no meu coração, então, gente, eu vou passar a palavra para vocês. Quem quiser conversar, aproveitar esse grande escritor, o mestre das letras. Pude ver, lembrei da Eneida, da pedra fundamental do discurso. Eu posso ver a pedra fundamental da escrita no seu trabalho, uma vida dedicada aos livros, né, ao texto, aos leitores, né? E quem não tem ainda o livro do Lino, eu recomendo conferir. Um grande autor. Muito obrigada por ser um escritor da nossa casa. Então, viu?